Então, esse vídeo ele tem como objetivo fazer a correção dos exercícios sobre circuitos elétricos com os alunos dos 8º anos. Questão número 1. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não sejam exclusivamente a energia térmica. Observe que aqui eu quero um dispositivo que vai gastar energia elétrica e vai transformar ela em outra forma de energia que não seja só a térmica. Bom, primeira alternativa, o resistor. O resistor gasta energia, mas transforma essa energia elétrica somente em energia térmica. O voltímetro é um aparelho utilizado para verificar a tensão, a voltagem dos meus aparelhos. O gerador é o elemento do meu circuito elétrico capaz de produzir energia elétrica. O receptor são os elementos do meu circuito elétrico que gastam energia elétrica, transformando ela em movimento, em luz, em som, em imagem. Então, esse receptor aqui é esse aparelho aqui, que é capaz de transformar a energia elétrica em outras formas de energia, que não seja somente energia térmica. Então, resposta número 1, letra correta, alternativa D. Número 2. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar a energia elétrica a ele fornecida em energia exclusivamente térmica. Então, aqui, olha, eu quero um aparelho que vai gastar energia elétrica, transformando ela em calor, gerando aquecimento. Bom, o dispositivo, o elemento do meu circuito capaz de transformar toda a energia elétrica em aquecimento, em energia térmica, em calor, é o resistor. Então, minha sugestão de resposta na número 2 para vocês é a letra A. Questão número 3. Associe o tipo de energia gerada pelos eletrodomésticos a partir do consumo de energia elétrica. Cada eletrodoméstico pode produzir mais de um tipo de energia. E aí eu tenho nessa primeira coluna os eletrodomésticos e nessa segunda coluna nós temos aí os tipos de energia. Bom, a geladeira. A minha geladeira é um tipo de receptor. Ela gasta energia elétrica, transformando ela em energia térmica, sim, né? Mas ela também, né? Então, a geladeira aí, nós vamos associar ela à transformação de energia térmica. Bom, o nosso liquidificador. O nosso liquidificador também é um receptor. Ele gasta energia elétrica. Bom, o que o meu liquidificador faz? O meu liquidificador, ele gira, mas quando ele gira, ele também produz um som e ele também acaba se aquecendo. A gente observa que quando a gente deixa o liquidificador ligado por muito tempo, ele fica quente. Então, aqui no meu liquidificador, como ele faz barulho, eu tenho energia sonora. Como ele roda, ele se movimenta, eu tenho energia mecânica. E como ele acaba se aquecendo também, eu tenho energia térmica. Bom, função do meu chuveiro. Função do meu chuveiro, aquecer a água. O meu chuveiro é exemplo de um resistor. Ele é exemplo de resistor porque ele gasta energia elétrica, transformando-a em aquecimento da água, em energia térmica. Então, para o meu chuveiro, eu vou associar a energia térmica. Bom, a minha televisão. A minha televisão é um exemplo de um receptor. Na minha televisão, produz sons, produzem luzes, imagens. E a minha televisão, quando ela funciona, ela acaba se aquecendo. Então, eu tenho aí na televisão a presença da energia sonora, luminosa e térmica. Sonora porque ela produz os sons. Luminosa porque ela emite imagens. E térmica porque quando ela fica ligada por muito tempo, ela acaba se aquecendo. Meu ferro elétrico. Meu ferro elétrico é um exemplo de resistor. Ele é um exemplo de resistor porque ele gera aquecimento.
A função do meu ferro elétrico é transformar energia elétrica em aquecimento, em calor. A única forma de energia que eu vejo aqui no meu ferro elétrico é a energia térmica. Então, tá aí para vocês a sugestão de resposta da número 3. Questão 4. Complete as sentenças abaixo. À medida que a gente for completando aqui, eu vou riscando aqui, né? Porque vocês têm aí um lado com o quadro das palavras e o outro lado com o que vocês vão completar. Bom, A, tracinho, movimenta A. Então, eu sugiro assim para vocês. A corrente elétrica movimenta a energia elétrica. Sugestão de resposta para sua letra A. Letra B. O é o caminho percorrido pelas. Bom, o circuito elétrico é o caminho percorrido pelas cargas elétricas. Sugestão de resposta da sua letra B. Letra C. Os corpos trocam cargas elétricas quando se tocam ou usam materiais condutores. Para evitar tomar choque, ao tocar na maçaneta do carro, quando estou descalço, uso a luva de borracha. Letra E. O interruptor permite ou não a passagem de corrente elétrica para acender a lâmpada. Então, tá aí a sugestão de resposta para vocês, né? Para vocês completarem aí corretamente a questão número 4. A corrente elétrica movimenta a energia elétrica. O circuito elétrico é o caminho percorrido pelas cargas elétricas. Os corpos trocam cargas elétricas quando se tocam ou usam materiais condutores. Para evitar tomar choque ao tocar na maçaneta do carro, quando estou descalço, uso a luva de borracha. O interruptor permite ou não a passagem de corrente elétrica para acender a lâmpada. Resposta, questão número 5. Observe a representação do circuito abaixo. Gente, lembrando que o circuito é quando eu faço um caminho fechado para minha corrente elétrica. Quando o meu caminho se fecha, eu tenho um ponto de partida e ele chega no mesmo ponto. Olha, meu ponto de partida é o mesmo do meu ponto de chegada. Eu tenho, então, um circuito elétrico. Então, observe a imagem do circuito abaixo. Lembrando que esse símbolo representa o meu gerador. Eu tenho aqui uma lâmpada e eu tenho aqui uma chave. Do jeito que esse desenho foi colocado para mim, a minha lâmpada tem que estar apagada. Por que apagada? Porque a chave está aberta. Quando essa chave ou esse interruptor se fechar, a minha lâmpada se acenderá. Qual o sentido da corrente elétrica? Bom, o sentido da corrente elétrica, ela vai do polo positivo para o polo negativo. Ela sai desse lado e chega nesse outro lado. Então, o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Letra B. O que significa o símbolo? Esse símbolo que tá bem aqui pra gente, ó. Esse símbolo, ele representa o meu interruptor, a minha chave. E é esse interruptor que é responsável por abrir, como está aberto aqui, ou fechar o meu circuito. Quando ele abre o meu circuito, a minha lâmpada não acende. Quando ele fecha o meu circuito, a minha lâmpada acende. O que significa o símbolo? Esse símbolo que está aqui, ele representa para mim um gerador. Aquele elemento do circuito elétrico responsável por fornecer a energia elétrica. Então, esse símbolo representa o gerador do circuito, responsável por fornecer energia elétrica ao circuito. 6. Observem a imagem a seguir. Aqui ele está mostrando a imagem, né, pessoal, de um circuito elétrico aí de uma residência qualquer, de um cômodo qualquer. Nesse cômodo eu tenho instaladas 3 lâmpadas que ficam conectadas ao mesmo interruptor. E eu tenho um disjuntor para controlar
a corrente elétrica aqui nesses dispositivos. Caso ocorra algum curto-circuito, o meu disjuntor vai desligar, impedindo, né, que a minha instalação pegue fogo. Observe em sua casa as tomadas, os interruptores, as lâmpadas e monte um circuito que represente um dos cômodos da sua casa, como o quarto, a sala, a cozinha, com todos os periféricos que você encontrar. Pessoal, fiz um desenho bem simplesinho aqui que representa o circuito que eu tenho somente no meu quarto. O meu quarto, a minha casa é uma casa bem antiga. O meu quarto tem uma única lâmpada, tem uma única tomada, né? Tem um único interruptor que acende essa lâmpada ou desliga essa lâmpada. E eu tenho uma única tomada. Então, eu fiz um desenho aqui para representar o meu quarto. O meu quarto, ele é formado por uma lâmpada. Ele está conectado, né, à energia aqui do resto da casa. Eu tenho uma tomada para eu ligar os meus aparelhos. E eu tenho um interruptor para eu acender ou apagar a minha lâmpada. Então, aqui é uma sugestão para vocês. Esse é o meu quarto. Só tem uma lâmpada, por isso que eu coloquei só uma. Façam um desenho de vocês aí de acordo com os cômodos da casa de vocês. Número 7. As principais transformações de energias por eletrodomésticos, a partir da energia elétrica, são a energia mecânica, a energia de movimento presente nos motores, como o liquidificador, o ventilador, a batedeira, a máquina de lavar, o tanquinho. Energia sonora, como no seu som, o liquidificador também faz barulho, a máquina também faz barulho. Energia térmica, como nos resistores, né? Lá no seu chuveiro, no seu ferro, no seu secador, na sua chapinha. E energia luminosa, como nas lâmpadas, na televisão. Dos eletrodomésticos listados a seguir, determine quais as possíveis energias que eles produzem. Nós fizemos uma atividade de relacionar muito parecida lá atrás, né? Mas então vamos lá. Bom, o liquidificador. O que o meu liquidificador faz? Ele gira, ele movimenta. Então, eu tenho energia mecânica. Mas quando ele movimenta, ele também faz barulho e ele também aquece. Então, no meu liquidificador, eu tenho a presença da energia sonora, energia mecânica e energia térmica. Por que energia mecânica? Porque ele gira, ele movimenta. Quando ele movimenta, ele faz barulho, por isso energia sonora. Quando eu deixo ele ligado por muito tempo, ele acaba aquecendo, por isso energia térmica. O meu ventilador. O meu ventilador, eu vou encontrar no meu ventilador as mesmas energias do meu liquidificador. Ele faz barulho, embora bem pouquinho barulho, mas eu consigo ouvir o barulho do ventilador. Ele movimenta, ele gira. E se eu deixar ele ligado por muito tempo, ele acaba aquecendo. Então, no meu ventilador eu encontro energia sonora, porque ele faz barulho quando movimenta. Eu encontro energia mecânica, porque ele gira, ele é um motor. E eu encontro energia térmica, porque se eu deixar ele ligado por muito tempo, ele acaba aquecendo. No meu micro-ondas. O meu micro-ondas, quando ele está ligado, faz barulho, energia sonora. Ele movimenta um prato lá no interior dele, onde eu ponho um alimento. Então, ele tem energia mecânica, porque ele faz o movimento daquele prato no interior dele. E ele também tem energia térmica, porque ele acaba aquecendo os alimentos. Então, no micro-ondas, eu vou ter as mesmas 3 formas de energia. Na televisão. A minha televisão eu tenho energia sonora, ela produz sons. Energia luminosa, ela produz imagens, né? E energia térmica, porque quando ela fica ligada há muito tempo, ela acaba se aquecendo. No rádio eu vejo a presença de energia sonora, né? Os sons que ele emite, e energia térmica, porque quando o meu rádio fica ligado por muito tempo, ele acaba se aquecendo. Então, tá aí a sugestão de resposta da número 7 para vocês. Número 8. Assinale a alternativa incorreta acerca dos dispositivos usados em circuitos elétricos.
Os motores elétricos são bons exemplos de receptores. Verdadeiro. Todos os motores podem ser considerados receptores. Transformam parte da energia elétrica em energia cinética, sim, em energia de movimento, em energia mecânica. E sofrem pequenas perdas de energia pelo efeito Joule. Verdadeiríssimo. Lembrando que aqui eu quero marcar a alternativa incorreta. Letra B. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica? Sim. As minhas pilhas são pequenos geradores elétricos que transformam energias químicas que ocorrem em seu interior em energia elétrica. Letra C. Os fusíveis e disjuntores são usados para baixar a corrente máxima formada nos circuitos. Bom, na minha opinião, essa é a alternativa falsa. Eles não são usados para baixar a corrente máxima, eles são utilizados para interromper a passagem de corrente elétrica. Sempre que tem um curto-circuito, quando eu tenho fusíveis ou disjuntores, eles desligam ou eles queimam e impedem a passagem da corrente elétrica, impedindo que todos os aparelhos da minha casa queime ou que pegue fogo nos meus fios de energia. Então, os fusíveis, eles não são usados para baixar, eles são usados para interromper a corrente elétrica. Bom, a letra D é verdadeira. Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos, por meio da interrupção da corrente elétrica, sim. Os interruptores ou chaves, que é aquela tomadinha onde você liga ou desliga o seu aparelho, eles servem, né, para interromper a passagem da corrente elétrica ou deixar essa corrente elétrica passar. Número 9. Observe a imagem de um circuito elétrico. Olha, nós temos aqui uma pilha, um pequeno gerador elétrico. Nós temos fios condutores conectando os meus elementos do circuito elétrico. Nós temos uma lâmpada, exemplo de um receptor. E nós temos um interruptor que vai abrir ou fechar o meu circuito. A energia elétrica passa por um circuito para que haja corrente elétrica e os aparelhos funcionem. Todos os componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico. Cite os componentes que formam um circuito elétrico. Então, vamos observar aí no desenho. Para ter um circuito elétrico, eu preciso de um gerador. Eu preciso que esse gerador se conecte com os elementos do meu circuito através de fios condutores. Mas se eu tiver só o gerador e os fios condutores, eu não tenho circuito. Eu preciso de todos os elementos para eu ter o meu circuito simples. Eu preciso de ter receptores conectados por fios condutores ao meu gerador. Esses receptores, né, podem ser receptores, podem ser motores, podem ser resistores. Eu também preciso de um interruptor, uma chave, para abrir ou fechar o meu circuito. Professor, e se eu não tiver o interruptor, tiver os outros? Se você tiver somente os outros elementos, a sua lâmpada, por exemplo, ela vai ficar ligada o tempo todo, ela vai ficar acesa o tempo todo, até acabar a energia da sua pilha. Por isso que é bom ter o interruptor, para você ligar essa lâmpada só quando necessário. Então, estão aí os elementos de um circuito elétrico. Então, quais são os elementos que tem que ter no meu circuito elétrico? Além disso tudo, eu ainda preciso ter uma corrente elétrica circulando no interior desses fios. Então, esses são os 5 elementos que eu preciso ter para o meu circuito funcionar. Então, eu preciso ter aí, olha. Um circuito elétrico é formado por um gerador, fios condutores, receptor, resistor ou motor, um interruptor e pela corrente elétrica. Então, estão aí os 5 componentes que formam um circuito elétrico. Sugestão da minha resposta na sua número 9. Peguem o desenho de vocês e identifiquem os componentes, ó, do desenho de vocês. Número 10. Observe a imagem do circuito. Note que há um problema. Apesar de a lâmpada estar ligada a uma pilha,
ela não está acesa. Observem que eu tenho aqui um gerador, eu tenho fios condutores, eu tenho uma lâmpada, um exemplo de um resistor, um exemplo de um receptor, mas essa lâmpada não está acesa. Não está acesa por quê? Vamos ver. Complete a imagem de modo que você consiga fazer com que a luz se acenda. Então, para essa luz acender, olha, eu completei com um pedacinho de fio aqui. Eu liguei esse circuito no meu gerador. Nesse exemplo aqui que nós estamos vendo, essa lâmpada ela ficará acesa enquanto tiver energia sendo produzida por essa pilha. Enquanto tiver energia na pilha, enquanto a pilha estiver produzindo energia elétrica, essa lâmpada estará acesa. Ela só vai apagar quando a pilha acabar. Por quê? Porque não tem nenhuma chave aqui ligando ou desligando esse sistema. Então, complete a imagem e você vai completar o seu desenho aí. Letra B. Porque a solução que você encontrou fará a lâmpada acender? Assinale a alternativa correta. Primeira explicação para isso. Porque assim a corrente elétrica passará por todo o circuito. Segundo ponto de vista. A lâmpada acenderia de qualquer jeito. Esse é apenas outro modo de se fazer isso. Bom, a lâmpada só vai acender se eu preencher aqui. Então, a alternativa correta, porque assim, quando eu preencho esse espacinho aqui com um pedaço de fio, a corrente elétrica passará por todo o circuito. Então, na letra B, você vai marcar a primeira alternativa. Número 11. Os vagalumes são insetos bioluminescentes, isto é, eles são capazes de gerar emissões de luz. Fazendo uma comparação do inseto com os elementos de um circuito elétrico, qual componente ele seria? Pessoal, como os vagalumes, pus uma imagem aqui de vagalumes para vocês, olha. Os vagalumes, eles conseguem ter luz próprias, eles conseguem produzir a própria luz dele. Eles conseguem produzir a própria energia deles. Essa energia vem de reações químicas que ocorrem no interior do organismo do vagalume. Então, como ele produz sua própria energia, o vagalume pode ser considerado um gerador elétrico, porque produz energia luminosa através de reações químicas. Ele é considerado um gerador porque ele produz a sua própria energia. Questão número 12. Observe o circuito elétrico e responda as questões. Nós temos nesse circuito elétrico um gerador, nós temos um receptor, nós temos um interruptor, nós temos fios condutores. Letra A. Na situação esquematizada,